A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Hoje vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. E diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, ou seja, de tanto comer, de tanto beber, porque o texto está sendo bem claro aqui. Paulo vem exortando a igreja, corrigindo a igreja do que está acontecendo de errado na casa do Senhor, porque a ceia naquela época era celebrada de uma maneira que cada um que tinha levava o quanto tinha em casa. Quem tinha dinheiro levava a quantidade de carne, de comida, fruta, tudo que tinha lá do seu bem de casa levava, e as pessoas que eram mais pobres, que não tinha muita condição de levar, levava o pouco que tinha umas que não tinha nada e não levava nada. Ia para tentar se alimentar, porque a ceia acontecia de todo domingo, era todo domingo do mês, ou seja, os 4 domingos do mês, acontecia a ceia do Senhor. E quem não tinha condições de levar nada, quem não tinha nada para comer em casa no decorrer da semana, eles já contavam com o domingo, com a ceia de domingo, que eles sabiam que não tinha ninguém que se preocupava com eles, não tinha ninguém que chegava para ajudar, para dar uma cesta básica, para dar um arroz, um alimento. Mas ele sabia que naquele domingo eles iam se alimentar de alguma coisa, porque Deus se preocupava com a vida deles. Porque Deus pôs a ceia para alimentar a todos. Então Deus se preocupava com a vida deles, e eles tinham essa ciência de que ia chegar na igreja e ia se alimentar, porque o único lugar que tinha, que era para eles se alimentar, que eles podiam ir se alimentar, se servir, comer, se sentir à vontade na casa do Senhor, estava sendo da forma contrária, que Paulo vem falando aqui, que essa parte do versículo de número 17 ninguém lê dentro da igreja. Eles pegam para ler, a maioria dos pastores, a maioria do povo que lê, para exortar a igreja, para apontar, falar que está em pecado. Eles pegam o capítulo de número 11 e começa do 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, e dizendo: Este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Senhor vem sendo bem claro que a comunhão com Deus, que Cristo vem nos ensinando, a vida com Deus, que eles falam que é um pedaço de pão e um copo de suco, eles impõem isso para todos dentro da igreja, todo mundo tem que engolir e ficar quieto. É aquilo dali. Quem não comer do pão e não beber do suco que eles compram, não tem parte com Deus. É o que a maioria das igrejas fala. Quem é que se levantar para falar algo contrário dentro da palavra, ninguém aceita. Mas a maioria da igreja prega isso.
Se você não comer do pão, não beber do cálice, não tem parte com Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Paulo está sendo bem claro aqui, relacionado e exortando a igreja, corrigindo a igreja do erro que está acontecendo. E ele fala, você se ajunta não para melhor, mas para pior. É melhor que nem faça. Porque o que o Senhor faz? Jesus está aí para dividir, ele deu a vida por todos. E a igreja proibindo do povo se alimentar. Naquela época não tinha, o povo que não tinha condição se alimentava do que o povo levava. E muita gente não se preocupava com o próximo. Paulo vem falando aqui que eles comiam tanto de passar mal, bebia tanto vinho de sair chapado da igreja, de sair doidão de dentro da igreja. E o versículo vem sendo bem claro para nós. Não está falando aqui que você não pode comer, não está falando que você não pode ceiar. Não tem nada relacionado a isso. Paulo vem exortando a igreja do que eles vêm fazendo hoje. Porque naquela época quem proibia eram as próprias pessoas que levavam a ceia. Cada um levava a sua individualmente. Quem não tinha, que ia para se alimentar, não comia nada. Por isso que ele vem falando, por isso que no meio de vós tem muitos fracos e doentes, e outros até que dormem. Por que dorme? Por que está doente? Porque o corpo sem alimento, o corpo fica fraco, o corpo vai ficar doente, vai ficar com sono, porque não tem alimento, não tem cálcio, não tem nada para manter o corpo em pé, o corpo vai ficar doente, vai ficar fraco. Isso aí é física, é óbvio. E o povo vem falando e exortando a igreja, e a palavra do Senhor é bem clara dizendo. Jesus fala, Deus fala lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, se você não buscar, não examinar as escrituras igual Jesus falou, examina as escrituras, fazei prova de mim, porque elas testificam de mim. Se você não buscar aprender do jeito que Jesus ensinou para nós viver, você vai ser enrolado, vai ser enganado a vida toda, igual muitas pessoas é enganado nesse evangelho. Efésios 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, vós que estavam longe, não tinham oportunidade de estar perto diante do Senhor, de uma convicção viva com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, com a aliança que temos com Ele hoje. Efésios vem sendo bem claro, vós que estáveis longe, agora pelo sangue é chegado perto, porque a comunhão com Deus ainda é o sangue, ainda é o sangue derramado na cruz, ainda é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é essa, é viver da maneira que Jesus nos instruiu a viver, é viver da maneira que Jesus mandou que vivesse. Qual é a maior preocupação? Amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda, Jesus falou, é semelhante a essa: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Como que eu vou me preocupar com o próximo? Vamos supor, eu tenho que me alimentar e o vizinho do meu lado está passando fome, o teu filho dele não tem nada para comer, a mulher dele não se alimenta porque não tem dinheiro, não está trabalhando, não tem nenhum meio de entrar dinheiro na casa, e eu tenho, meu armário está cheio, e eu não me preocupo com o próximo, eu não dou do meu alimento para ele. Como que eu me preocupo com o meu próximo dessa maneira? Não tem como. Aí você vê dentro da igreja, porque naquela época quem proibia era quem tinha. Hoje em dia a ceia é dada por quem? Hoje em dia quem dá a ceia é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Ele dá a ceia e ele proíbe quem pode e quem não pode tomar da ceia. Já está errado, a Bíblia fala, aquele que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. E aquele que aponta para os outros, que acha que está sendo condenado, que fala que você está em pecado, que você está errado, você não pode tomar, ele é o pior da igreja, é ele. Ele te olha com um olhar, mas Deus também está olhando com o mesmo olhar para ele, com o olhar que ele olha para você. Temos que ter cuidado, prestar atenção e examinar as escrituras de Deus. Não tem como ficar enganado se buscar aprender
no Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor fala, Deus não vai permitir que o seu seja desamparado, vai ser enganado. Ao capítulo 2, versículo de número 17 em Efésios. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenância para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que faz nos ter comunhão com Deus ainda é o sangue de Cristo, o amor e o favor imerecido dele, porque nós não merecíamos estar nessa terra hoje, mas Deus, por grande misericórdia, por amor e íntima compaixão de nós estamos aqui pela graça, pelo favor imerecido. Mas Jesus veio, morreu na cruz e nos deu a oportunidade de ser salvo. Não é porque ele morreu na cruz que eu estou salvo, não é porque eu levantei a mão e aceitei a Jesus, igual muitas igrejas falam que você tem que aceitar Jesus, sendo que Jesus que nos aceitou, eu tô salvo. Eu não estou salvo por causa disso. Jesus é bem claro falando: bem-aventurado aquele que viver debaixo dos meus estatutos, debaixo do meu mandamento. Então nós temos uma regra para viver. A lei do Antigo Testamento, ela foi mudada por Cristo, ela não foi cancelada. Ela foi mudada por Cristo. Em Romanos fala, em Romanos vai entrar, Romanos 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia vem falando que o fim da lei é Cristo. E a Bíblia também fala, e por Jesus entrou a graça. Por Jesus entrou a graça, então o favor imerecido vem através de Jesus Cristo. Então nós temos que viver o que Jesus manda nós viver. No Monte da Transfiguração, que eles subiram lá na Transfiguração, Deus bradou com uma voz forte e todo mundo escutou ele falar. No meio de uma nuvem escura, veio a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então nós temos que viver Jesus Cristo. Ele é a base da nossa vida. A comunhão com Deus ainda é o sangue. Ainda é o sangue derramado naquela cruz, que é a comunhão com Deus. Ceia não vai levar ninguém para o céu. Quem come, quem bebe da ceia não vai. Se não viver uma vida diante de Deus reto, não vai subir, não vai entrar no reino. Ceia não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para o céu ainda é arrependimento. Fala lá em Atos 2. Atos 2, capítulo 2, versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o maior foco é o arrependimento. Para ver o ladrão da cruz no Senhor, não se casou, não tomou, não se batizou, não pregou o Evangelho e foi salvo, porque o que salvou ele foi a graça, o favor imerecido de Deus que ele fez por nós e o arrependimento do coração dele. Para ver que ele fala para o outro: nem tu, na mesma condenação, tu não teme a Deus. Aí ele vai e fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai e fala para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Arrependimento severo, um arrependimento puro. Esse é o que vai salvar. O arrependimento, o amor com o próximo, é o pregar o Evangelho, viver da palavra, não ter uma vida, uma fé fingida igual diz na Bíblia, que nós não venhamos ter uma fé fingida, andar bem arrumado, mas diante de Deus está pelado, está nu, está sujo, está fedendo. Então que nós venhamos ter uma vida reta diante de Deus, debaixo dos seus estatutos, independente do que o homem vai falar, do que o homem vai pensar.
mas venhamos viver o que Deus mandou nós viver. Essa foi a palavra de hoje.